Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo aí e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo aí sobre o Flamengo, né, que vai enfrentar aí o Vasco no Maracanã pelo Brasileirão, né? E vai falar sobre a escalação desse jogo, quem vai ficar desfalque, né? Quem vai para titular e tudo nesse vídeo aqui. Então não perca nada, assista até o final aí, seja bem informado sobre o Flamengo. Então fica agora aí com o vídeo. Nesse provável time do Flamengo aí, teve revolta nas redes sociais da torcida do Flamengo. Vamos lá, apurei o seguinte, embora muita gente estivesse falando que a dupla de zaga iria ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, o que eu apurei e a gente publicou nas outras redes sociais, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram e também no TikTok, @VNCasagrande7, é que Davi Luiz será titular ao lado do Fabrício Bruno. O provável time do Flamengo para pegar o Vasco nesse domingo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda. Alan mantido no time titular, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A opção do Tite em colocar o Davi Luiz causou uma revolta absurda nas redes sociais. Absurda. Eu estou vendo aqui os comentários, os torcedores do Flamengo revoltados com o técnico Tite. O que o Léo Ortiz fez para ele não colocar o Léo Ortiz? O que falta? O Flamengo investiu 40 milhões de reais para contratar o Léo Ortiz e ele não tem oportunidade. Agora que tem a chance de colocá-lo, não coloca, bota o Davi Luiz. Vamos lá, gente. Primeiro, o Davi Luiz fez até um bom jogo na partida contra o Milionário. Segundo, pelo que eu estou entendendo, nas escolhas do Tite ao utilizar o Léo Ortiz, eu acho que ele enxerga o Léo Ortiz como reserva imediato do Fabrício Bruno. Acredito eu que quando ele pediu o Léo Ortiz, ele não esperava que o Fabrício Bruno fosse ter uma crescente tão boa como teve, indo para a seleção, se destacando, inclusive rejeitando uma proposta do West Ham, que a gente já falou muito sobre esse assunto. Sei que nas redes sociais a torcida do Flamengo está revoltada, e eu quero saber aqui de vocês, no canal Vene Casagrande, essa revolta dos rubro-negros no Twitter, no Instagram, é plausível ou não? Não é plausível? Estão exagerando na crítica ao técnico Tite? Ou você concorda, queria ver o Léo Ortiz como titular ao lado do Fabrício Bruno? Dê a sua opinião aí nos comentários e eu quero saber de vocês aqui no canal Vene Casagrande o que vocês pensam. Vamos agora para informações do mercado da bola, porque a imprensa turca está noticiando que o Beşiktaş ofereceu um contrato anual de 3 milhões de euros para Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, como vocês gostam de chamar, que teve problemas recentes no Flamengo e pode deixar o time. O contrato do jogador termina no final desse ano. Bom, isso daí não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe. Sobre esse possível interesse do Beşiktaş no Flamengo, me falaram que não chegou nada oficial, proposta, nada disso, e pessoas que agenciam a carreira do Gabigol também garantem que até o momento não teve nenhuma conversa. A questão é o seguinte, Gabigol, gente, eu acho pouco provável qualquer clube, Brasil, mundo afora, fazer qualquer movimento antes da audiência, do julgamento dele no dia 7 de junho, que é quando a gente vai ter uma noção se ele vai ficar suspenso ou não. Lembrando que no dia 7 de junho a gente não vai ter o resultado. Vai ser uma audiência e aí dias depois tem o resultado e a punição ou não ao Gabigol será mantida ou não. Mas até lá, eu acho pouco provável alguém fazer algum movimento para tentar a contratação desse jogador. Eu sei que o Cruzeiro vai tentar, se ele for, por exemplo, absolvido, o Cruzeiro vai vir forte no Flamengo para tentar a contratação de Gabigol. Já falei para vocês, o Flamengo não vai fazer nenhuma dificuldade para segurar o Gabigol. Não vai liberar de graça antes do término de contrato, mas dificuldade, pedir muita grana, nada disso. O Flamengo já entende que Gabigol e Flamengo, a relação está muito próxima do fim. Outro jogador que está sendo mencionado pela imprensa turca é Bruno Henrique, e é a mesma situação, Flamengo e empresários negam que tenha alguma conversa, algo em relação à possível saída do Bruno Henrique do Flamengo. Para finalizar, galera, Oscar, que nas últimas horas os sites chineses noticiaram que Oscar está fechado com o Flamengo,
que se apresenta ao Flamengo no meio do ano, vai ser jogador do Flamengo a partir de julho. Vou falar aquilo que os empresários do jogador me falaram. Vene, esquece Oscar e Flamengo no meio do ano. Depois pode até acontecer, a gente não sabe o futuro, mas no meio do ano, esquece. Foi isso que pessoas que agenciam a carreira do Oscar me relataram. É sempre a mesma ladainha dos sites chineses. Oscar, Flamengo, Flamengo, Oscar. Mas, pelo visto, novamente, não procede a informação. Valeu, galera. Vou fechar o vídeo para falar sobre Oscar. Tenho contado para vocês sobre a situação do meio atacante brasileiro de 32 anos de idade. Desde esse sábado ele já pode assinar um pré-contrato para fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo e se tornar reforço desse time a partir de 1º de dezembro desse ano. O contrato se encerra em 30 de novembro, ele já pode assinar esse pré-contrato e chega sem custos para qualquer outro time. A novidade foi publicada nas últimas horas lá na China por um portal chamado Sohu. Esse portal afirma que o Oscar está decidido a deixar o Xangai Port em julho e com a autorização do clube chinês. Mas, também de acordo com essa publicação, o Oscar já está acertado com o Flamengo e desembarca na metade do ano, ou seja, no próximo mês, para assinar contrato em definitivo com o rubro-negro com o aval do Xangai Port. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte próxima ao Oscar e perguntei se o Xangai Port de fato decidiu liberar o Oscar a 6 meses do fim do contrato. Seriam 5 meses do fim do contrato, né? Vale a lembrança de que o Oscar é titular absoluto e o grande craque do time na atual temporada. São 14 jogos, 7 gols e 10 assistências. Ele tem mais participações em gol do que jogos. São 17 participações em gol contra 14 partidas. Essa pessoa que trabalha com o Oscar afirmou que não há nenhuma negociação para que o Xangai Port libere o Oscar na metade do ano. Então, torcedores do Flamengo, do Internacional e do São Paulo, que são os maiores interessados no retorno do meio atacante, ao que consta até agora não há negociação. Confesso que achei meio esquisito o Xangai Port liberar alguém que é super ídolo por lá, em meio a uma disputa de campeonato. É meio que abrir mão de qualquer chance de título se você negocia há 5, 4 meses do fim do contrato seu principal jogador, a grande estrela do time, a referência. A ideia do Xangai Port, só para lembrar, era renovar o contrato do Oscar até que ele se aposentasse e depois ele viraria uma espécie de dirigente do clube. Lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. O Oscar disse não, falou que quer voltar ao Brasil e eu tenho a informação de que de fato o Flamengo é o grande favorito, mas para contar com ele a partir do ano que vem. Só para arrematar, muito torcedor São Paulino imaginando que o Oscar poderia ser o substituto natural pro James Rodrigues. São Paulo. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de vídeo no canal. Fala um pouquinho aí sobre a escalação do Flamengo, né? A escalação do Flamengo aí teve algumas mudanças aí, visto que Tite aí, né? Ele não vai colocar Léo Pereira como titular. Mas o time do Flamengo está da seguinte forma. Vou falar para vocês aqui. Goleiro, Rossi. Laterais, Varela e Matias Vinha, né? Zagueiros, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Aí que tá a confusão aí, né? De muitos torcedores ficar chateado, né? Que queria Léo Ortiz, mas quem vai para ser titular é Davi Luiz. Meias e volantes, Alan, De La Cruz e Arrascaeta, né? No ataque, Cebolinha, Pedro e Gerson, né? Então, esse é o time do Flamengo para enfrentar o Vasco aí, né? Nesse jogo aí do Campeonato Brasileiro, né? O time força máxima aí que o Flamengo vem jogando, né? Várias vezes aí. E é o melhor time que tem aí, né? Do Brasil em elenco. E também eu falar um pouquinho aí sobre a situação de Oscar, que pode pintar no Flamengo, né? Muitos estão dizendo aí que pode pintar em julho. Mas pelas informações que nós tivemos aí, né, é bem difícil ele chegar em julho, visto que ele é o principal jogador lá, né, do Xangai Port, né, e não quer liberar jogador assim tão fácil, né. Pode acontecer dependendo da forma que foi o tratado lá, né, entre Oscar e o dirigente lá, aí ele pode chegar em junho, né, que é o desejo dele. Mas não sabemos como vai ser isso aí, né, então tudo é incerto, mas acredito que já tem um acerto aí, né, entre Flamengo e Oscar. E outra, né, uma notícia muito boa aí é sobre nosso cria aí, né, Vinícius Júnior, que venceu aí a Champions League pela segunda vez com 23 anos, né, e assim, né, é o candidato principal para vencer a Bola de Ouro. E assim, né, eu acredito aí que ele foi decisivo
nos jogos aí das oitavas, das quartas, das semis, da final, né? Se tornou o brasileiro, o único brasileiro a fazer gol, né? Em 2 finais, né? Então, com certeza aí, ele vai ser indicado a bola de ouro, claro, né? Vai depender também da performance dele na Copa América e também dos outros que vai ser ali, né? Competir com ele, que é o caso de Bellingham e Mbappé, né? Na Eurocopa, né? Então, se eles tiverem uma boa temporada, ganharem lá, né? Vai ser uma disputa aí acirrada entre o jogador, mas acredito que Vini ainda tá na frente nessa disputa. E aí, gostou? Comenta pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.